Temos o costume de acreditar que quando a gente começa a fazer algo, a gente tem que seguir firme naquilo, a gente tem que seguir numa projeção daquilo até a gente atingir o nosso objetivo. Por exemplo, quando você pensa, vou começar a me exercitar, vou começar a ir para academia, você vai lá todo feliz, assina a sua matrícula, começa, aí você vai uma semana, aí você vai duas, aí você vai três, aí na quarta semana chove um dia, você fala, não vou hoje não, amanhã eu vou. Aí no outro dia você tá com preguiça, aí no outro você também, já faltei 3 dias, eu vou esperar da segunda-feira de novo, na segunda eu vou. Chega a segunda, você acaba não indo, terça você não vai, e aí você acha que acabou, sabe? Você acha que só porque você parou um tempo, todo aquele seu progresso foi embora. A gente tem o costume de achar, como tá no título, que o progresso é linear, que o progresso é uma reta que ela só sobe e que a partir do momento que você começa, você não para mais. E se você parar, tá errado. Se você parar, você tem que começar do zero. Se você parar, você tem que. Sabe, você tem que desistir. E me levou muito tempo pra perceber que não era assim, sabe? Pode parecer besta, eu já falei muito sobre isso, sobre fracassar, sobre falhar e começar de novo, mas perceber especificamente que o progresso não é algo linear foi algo muito recente na minha vida. Algo de alguns dias, algumas semanas atrás que eu realmente percebi isso de verdade, sabe? Eu costumo falar que a gente sabe as coisas e que a gente tem consciência das coisas. Ter consciência é um saber um pouco mais profundo. E há pouco tempo eu tive consciência de que o progresso ele não é linear. O que acontece? Eu tenho esse canal, já falei isso milhares de vezes, para registrar meu progresso, para tentar incentivar alguma pessoa a, enfim, buscar as coisas que ela acha correto. E por muitas vezes eu parei de gravar e voltei, muitas vezes eu prometo que eu vou gravar mais e não gravo, por muitas vezes eu acabo desistindo de postar, por muitas vezes eu decaio, sabe? E querendo ou não, é um progresso, é uma coisa que eu me comprometi a fazer, que é gravar e postar os vídeos, mesmo que ninguém assista, mesmo que quase ninguém assista, eu assisto. Eu tenho um progresso meu para quando eu estiver no futuro, para quando eu conquistar minhas coisas. E eu decaí muitas vezes. E toda vez que eu ficava sem postar vídeo durante um tempo, eu fazia um cronograma no começo de quando postar, uma vez na semana, duas vezes na semana até. E quando eu parava, quando eu não postava durante uma semana, eu pensava, acabou o canal, ninguém mais vai querer ver, eu não vou querer ver, eu não vou querer postar, porque eu tinha uma leve declinação. O que me ajudou a ver na minha cabeça, eu queria desenhar, mas tá tudo longe, eu quero gravar o vídeo em um take só. Em vez de você ver a sua vida como um gráfico, você vê um gráfico com uma reta só, no caso, você vê como um gráfico que ele cai e volta. E apesar dessas caídas que ele dá, você consegue ver que o gráfico ainda está indo para cima. É sobre isso, exatamente sobre isso, que é o meu ponto. O progresso ele não é linear, ele tem curvas, ele tem quedas, ele tem baixas, mas ainda assim é um progresso, ainda assim é uma progressão para cima, ainda assim você está evoluindo em algum ponto da sua vida. Por exemplo, eu em trabalho, ainda estou trabalhando na rua, ainda estou fazendo alguns freelance, alguns projetos, e eu me pego muito perdida nisso, eu me pego pensando, e se eu tivesse continuado a faculdade? E se eu tivesse continuado na carreira que eu estava? Sem eu perceber que eu tô vivendo a vida que o meu eu do passado queria, sabe? Que é ter mais liberdade, que é, pô, numa quinta-feira à tarde eu ir num parque tomar um sorvete porque eu tô com uma graninha, eu tô com tempo sobrando, eu tenho essa liberdade. E liberdade sempre foi o meu maior foco, eu já falei aqui no canal, e eu conquistei essa liberdade, sabe? Mesmo que eu esteja tendo alguns tropeços, mesmo que eu não esteja do jeito que eu queria estar, do jeito que eu projetei estar, ainda assim é um progresso, e um progresso muito bom. Um progresso que, apesar dos seus tropeços, ele ainda assim está indo para cima, entende? E é muito complicado quando você vira adulto, isso eu vi depois que eu vim morar sozinho. É muito complicado você equilibrar todos os pilares da sua vida. Algum vai ficar de fora, infelizmente. E eu já tinha essa percepção antes, mas quando você vira adulto e você tem que cuidar de uma casa, quando você tem que cuidar de filho, eu não tenho filho nem bicho, mas sei que muitas pessoas têm. E é muito difícil você equilibrar todos os pilares que são a sua saúde física e mental, seu ciclo social, seu ciclo amoroso, seus filhos, se você tiver, pet.
cuidar da casa, cuidar de tudo, enfim, é muito difícil equilibrar isso. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar os nichos que estão mais debilitados e cuidar deles. E os outros eu faço só meio que para cumprir tarefa. Por exemplo, eu tô com a minha saúde física meio pá. Eu tô fazendo um pouco de exercício, eu tô comendo besteira. Eu tô num desafio de 30 dias sem açúcar, aliás, hoje é o penúltimo dia. E isso é um ponto bem bacana que eu melhorei. Mas eu parei de me exercitar, tô tomando pouca água. Eu tô comendo, não besteira, mas eu não tô comendo um tanto que eu devia. E esse é o ponto que mais prejudica a minha rotina, porque se minha saúde não tá bem, eu não consigo vender bem, eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo fazer nada bem. Então eu foquei nesse ponto que tá precisando de melhora e tô tentando construir ele, tô tentando fazer ele virar um pilar absurdo. E mesmo que alguns dias eu decaia, eu ainda tô progredindo, sabe? Isso é algo muito bom de perceber. E depois que esse pilar da minha vida estiver ok, sabe? Tiver, tipo, nivelado com os outros da minha vida, aí eu pego outros que estão pra baixo e vou subindo e vou subindo. É como se fosse. Pior que eu não sei nenhum exemplo. Eu sou bom com analogias, mas agora não tô conseguindo pensar em nada. Mas é basicamente isso. Tem os seus pilares da vida e aí, tipo, eles estão aqui, aí chega um, vai caindo e você levanta ele. Aí o outro vai caindo e você levanta ele. E vai indo assim, levantando os que estão mais baixos. Por um lado, eu acho isso meio cansativo, não vou mentir, não. Mas por outro lado, é recompensador eu ter esse tempo e essa liberdade pra cuidar das minhas coisas, eu ter saúde pra cuidar das minhas coisas. Eu vi o pessoal mais velho falando, tendo saúde tá tudo bem, né? Tendo saúde tá tudo bem. Eu achava isso meio besteira, mas é verdade, sabe? Minha vida pode estar, sei lá, de ponta cabeça. Eu tenho saúde, eu sou uma pessoa jovem, eu moro sozinha, e isso pra mim meio que já basta, sabe? Eu tenho metas ali na parede, já falei sobre elas também, e eu não consegui cumprir. Eu só cumpri 2 de 9. Isso me chateava um pouquinho. Mas, progressão é progressão. Mesmo que não seja linear, mesmo que não esteja num gráfico extremamente linear, que deu umas caidinhas às vezes, ainda tá subindo. E eu tento me manter nesse pensamento pra eu não enlouquecer de vez. Só quis falar sobre isso mesmo. Foi uma realização que eu tive hoje. Tá cheio de bichinho de luz aqui no quarto, por isso que eu tô olhando pra cima toda hora. Mas enfim, valeu quem assistiu. Tenta se lembrar que progresso com tropeços ainda é um progresso. Mesmo que você não veja, é só você se perguntar como você estava uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, e você vai ver que você progrediu. Talvez não na frequência e na velocidade que você esperava, mas progresso é progresso. Tamo junto sempre. Valeu, rapaziada. Meu cabelo tá bonitinho, não tá? Tamo junto sempre.